Olá, meu povo do módulo 5, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de geografia com aquele toque, aquela pitada de sustentabilidade. Vejam, a gente trabalhou já a aula sobre a referência indígena na nossa população, a referência africana, né? Ou seja, a identidade africana da nossa população, e agora a gente vai passar a perceber essas identidades, né, esses povos, através da visão do meio ambiente, ou seja, como é que esses povos eles vão contribuir, eles vão refletir sobre a questão ambiental no Brasil, beleza? Quem está aqui comigo é a Brielle, fazendo a tradução para as Libras, né, fazendo a transposição da aula para as Libras, deixando a nossa aula bem mais acessível, beleza? Então, já começando ali, né, vocês viram que o título é etnicidade, trazendo essa palavra nova para vocês. O que é etnia? O que é etnia? A gente já falou aqui em diferentes momentos, né, em alguns outros momentos, né, sobre esses aspectos de determinação dos povos, né? Então, como é que as pessoas elas vão se identificar, né? Como é que elas vão se olhar a partir de algumas referências culturais. Então, sem mais delongas, ó, etnia. Então, eu trouxe para vocês a separação, né, dessa palavra. O E e o T vão ficar junto, o N e o I na sílaba do meio e o A sozinho ali na última sílaba, tá? Então, etnia significa coletividade de indivíduos que se diferencia por sua especificidade sociocultural. Quando eu falo especificidade, a palavra que vem é específico. Então, alguma característica sociocultural, ou seja, que reflete na sociedade, alguma característica da cultura que reflete na sociedade. Como exemplo, a gente tem, por exemplo, o tronco linguístico de povos indígenas, né? Os povos indígenas eles vão se diferenciar etnicamente a partir da base, né, do seu tronco, que chama tronco, né, que é a corrente linguística, tá? Então, etnia significa isso aí, tá? E aí tem a continuação, ó, que reflete, né, refletida principalmente, como eu falei para vocês, na língua, na religião, tá? E na maneira de agir, né? E faz referência a grupo étnico, que a gente vai falar já já. Então, como eu disse a vocês, essas características socioculturais podem estar relacionadas a uma língua, né? Um idioma, como eu falei, até um dialeto, né? Uma religião e em alguma forma de agir, alguma postura. Então, também está relacionado, por exemplo, a um passado comum, a uma história de criação comum, né, de como esses povos chegaram em determinado lugar. Então, a gente vai ver muito isso nos povos da Europa, né? Então, quem lembra aí da guerra da Iugoslávia, né? A Iugoslávia era um país da Europa, isso foi aí nos anos 90, tá? Finalzinho, início dos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, a Iugoslávia era um país só e se separou em outros países. Então, o motivo dessa separação está relacionado a questões étnicas, por exemplo, tá? Então, tem lá os croatas, os sérvios, né? Quem é mais jovem, assiste aí, vai ver a Copa agora, a Sérvia, a Croácia vão fazer parte, né, dessa Copa do Mundo, a Copa do Catar, beleza? Então, já sabemos o que é etnia, como se diferenciar etnicamente, tá? E aí a gente vai refletir agora sobre grupos étnicos. Então vai chegar a imagem para vocês aí. Ó, eu destaquei aqui dois grupos étnicos, né, a partir de sua matriz de referência. Então, no Brasil, nós temos os povos indígenas. Então, na imagem da esquerda inferior, né, nós temos aí uma representante desses povos indígenas, tá? E dos povos africanos, que não são as pessoas da cidade que têm ascendência, né, que têm descendência, na verdade, africana. Mas os povos quilombolas, né, vocês já ouviram falar de povos quilombolas, tenho certeza, tá? Então, os povos quilombolas são populações que vivem em vilarejos, normalmente vilarejos rurais, tá? Em vilas rurais, produtoras, trabalhando com campo, né, muitas vezes, e que são remanescentes de quilombos. Então, tanto os povos tradicionais, né, que ainda estão em suas terras indígenas, que já estão em suas terras indígenas, assentados, reconhecidos, né, eles muitas vezes utilizam práticas milenares. E é o que a gente vai ver aqui, ó, que é como as técnicas indígenas de agricultura e de manejo
da floresta. Então, manejo é você pensar ali as espécies, os lugares que você vai atuar, né, mudar, alterar na paisagem para poder gerar uma produção ali. Então, os povos indígenas, ó, a ciência dele, ó, já está aí há milhares de anos, antes de existir a agronomia, antes de existir essas técnicas, né, os povos indígenas já vinham manejando a floresta de acordo com o seu conhecimento. Então, a primeira imagem aqui, a primeira foto, ela mostra aqui os sistemas agroflorestais, que é uma cartilha, tá, de alguns grupos que atuam politicamente na agroecologia, né? E na segunda imagem nós temos uma floresta, um conjunto de relações, né? Então, só para relembrar de vocês, isso aí vocês têm nas aulas de ciências, né, que, por exemplo, os povos indígenas, quando eles vão lidar com a floresta, né, e todos os povos deveriam levar isso em consideração, né, a gente está tratando de ambiente. Dentro desse ambiente vão existir relações. Então, a ação humana ela vai alterar as relações ali. Então, se há uma devastação desenfreada para colocar um único produto, como cana-de-açúcar, soja, né, milho, isso vai causar alterações, né, tanto nos micro-organismos do solo, quanto nos animais que estão por ali, e principalmente na vegetação. Beleza? Então, para vocês entenderem isso. E aí, os povos indígenas, as técnicas dos povos indígenas foram estudadas e trazidas para sistemas de agrofloresta, né? Então, a agrofloresta é um tipo de produção agrícola natural que leva em consideração o ambiente onde ele vai ser aplicado. Então, tem sim uma lógica muito forte de sustentabilidade e, consequentemente, né, de ambientalismo. Então, vai chegar aí para vocês para a gente olhar esses dois infográficos aqui, ó. No da esquerda, você sabe o que significa a palavra muvuca? Né? Muvuca é uma tecnologia indígena de reflorestamento, que eles misturam sementes, né, de várias plantas, né, próximas, né, que são naturais da região, e vão plantando elas em ciclos diferentes. Então, as plantas que precisam de mais tempo, elas estão aí nessa árvore. A árvore está com um rostinho aí, são as mais altas. São as espécies de ciclo longo, né? Então, árvores frutíferas. Um pé de manga, por exemplo, ele tem um ciclo um pouco longo para começar da manga. Então, espécies de ciclo médio, como palmeiras e árvores de menor porte, e espécies de ciclo curto, como verduras, né? Como legumes, né? Como temperos, folhas, né? Que tem um ciclo menor. E lá do outro lado, né, tem um índiozinho apontando para o chão, e ele está falando assim, ó, no lado esquerdo, atrás dele, tem solo amazônico, né, que é o solo normal, que, ao contrário do que muita gente pensa, é um solo que é frágil, né, um solo que ele tem necessidade de reposição de micro-organismos, de nutrientes. E aí, como eu falei para vocês, ó, os povos indígenas desenvolveram técnicas, que é a técnica chamada terra preta, né, pela alteração, pela inserção, eles vão colocando ali naturalmente os nutrientes que vai gerar algumas áreas lá da Amazônia que vai ter a presença dessa terra preta. Beleza? Então, ó, como atividade de hoje, né, nós vamos falar o seguinte: pesquise os dados de uma reserva indígena. Então, você vai lá na internet, no seu buscador, e bota lá, reserva indígena no Brasil. E eu quero que vocês, né, sugiro que vocês anotem no caderno as informações sobre onde essa terra indígena está, enfim, o povo que está ali, tal, a etnia que está ali, e socializem entre si, né? Então é importante para a gente conhecer e ver práticas importantes, né, tá aqui para o nosso Brasil. Beleza, minha gente? Valeu, módulo 5. Até a próxima aula. Curta, compartilhe. Um abraço. Tchau, tchau.